Povo por aí adora falar que a casa 4 é o cantinho fofo do aconchego do lar. É a família, as memórias de infância. Mas na tradição helenística, na astrologia original, a casa 4 é o ponto mais profundo e oculto do mapa. O Hypogeion, o fundo da Terra. Ela não fala só de pai e de mãe, fala das suas raízes biológicas, dos seus ancestrais, do solo que você finca os pés, das heranças imobiliárias, dos segredos enterrados e do próprio fim da sua vida física. Quer entender esse pivô subterrâneo do mapa sem filtros? Então pega seu mapa astral, pega o papel e caneta e vem comigo destrinchar a casa 4 na astrologia clássica. Falando de astrologia. Olá para você que veio destrinchar a Casa 4 na Astrologia Clássica. Eu sou o Cássio, criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje vamos dar prosseguimento à nossa série sobre as casas astrológicas, na nossa segunda temporada sobre as casas na perspectiva da Astrologia Clássica / helenística, ou seja, a astrologia original, tá? Então, antes da gente destrinchar o vídeo, vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, que você sabe que deixa o like mora aqui no meu coração, hein, gente? Deixa o like aí pro YouTube entregar o vídeo para vocês. Confere se você está inscrito e assina o sininho, que é importante para você poder receber os vídeos quando eu postar, hein? Ó, já tô preparando a nova série, entendeu? Já vou começar ela logo logo, entendeu? Sobre isso. Então, aguenta aí. Também temos a série para os membros, está aqui nos cards, a série sobre os lotes herméticos, que é a primeira série que eu estou trazendo aqui para o clube de membros. Lembrando que para você ter acesso a essa série exclusiva para membros, você precisa ser membro a partir do nível clássicos, tá? O nível tradicionais apenas vê os vídeos com antecedência. Só a partir do nível clássicos é que você tem acesso aos vídeos que são só para membros, tá? Nível tradicionais tem os selinhos e os vídeos com antecedência. Nível clássicos tem vídeos especiais, como a série dos lotes herméticos. Como eu estou gravando tudo na mesma semana que o final da série, então eu já falei no último vídeo os membros que entraram. No caso, eu fiz a gravação ontem, então hoje ainda estamos da mesma maneira. Nas próximas semanas que eu for gravar, eu trago o nome dos novos membros que entrarem no canal, tá bom, gente? O que não vai acontecer nessa série ainda, porque eu pretendo gravar até o último da série hoje. Ah, e tá aqui nos cards também o vídeo onde eu explico sobre os benefícios do clube de membros, tá? Agora, sem mais delongas, vamos entender o nome da Casa 4. Os astrólogos clássicos chamavam a Casa 4 de Hypogeion, que se traduz literalmente por abaixo da Terra ou subterrâneo. É o ponto da Terra onde os astros atingem sua profundidade máxima, totalmente ocultos da luz do Sol. Então é quando eles chegam na profundidade máxima, depois disso eles começam a subir em direção ao ascendente. Então, como já é de praxe, vamos ver aqui na Antologia de Vétius Valens, no livro 4, capítulo 12, onde ele coloca os nomes dos 12 lugares. Aqui no 4. 4. Posição, filhos, esposa e pessoas mais velhas. Atividade, cidade, domicílio, bens, alojamentos. Alterações, mudança de lugar, perigos, morte, confinamento, questões religiosas. Posição porque, né, é onde você se posiciona fisicamente, o lugar onde você vai estar. Filhos, porque a casa 4 é a sua família, né? Então você vai dar origem à sua família. Então, obviamente, envolve filhos. Veja que ele coloca filhos em várias casas, porque em nenhuma casa você vai ver como vão ser seus filhos. Tem um monte de gente que quando escuta eu falar filhos e fica falando, ai, mas como que eu entendo meu filho? Meu filho não parece com essa casa, eu tenho tal signo nessa casa e não parece meu filho. É, não vai parecer, porque não é o mapa do seu filho, não é sobre o seu filho. É sobre o assunto dos filhos nessa questão aqui, entende? Aqui, por exemplo, casa 4. Como que é a dinâmica com os filhos dentro da família que você forma, entendeu? Não é sobre o signo da casa 4 parecer com seu filho, tá? Que você quer entender o seu filho, você tem que ver o mapa do seu filho. Você não vai entender seu filho no seu mapa, entendeu? É no mapa dele, porque ele é outra pessoa, não é você.
entendeu? Esposa, porque, como eu falei, né? Era uma época muito mais machista do que hoje em dia. Então sempre é um homem, sempre parte do princípio de um homem hétero, né, que vai ter mulher, entendeu? Então, por esposa, você troca e risca a esposa e coloca cônjuge. Por quê? Porque é onde você está formando a sua família. A casa 7 é o relacionamento, é o outro, mas aqui a gente está falando de família, então é o cônjuge, entendeu? Pessoas mais velhas, porque seus ancestrais é quem vem antes de você, então seus pais, seus avós, pessoas mais velhas. Atividade, sempre ligado à questão da família, tá? Então atividades aí que a sua família faz, né? Que antigamente que se dava o nome, né, o sobrenome pela profissão da família. Então, por exemplo, Ferreira, né, que era a família de ferreiros, e outros mais que eu não tô lembrado agora, mas a gente sabe que tem vários sobrenomes aí que tem relação com a atividade que a família fazia, né? Então hoje em dia isso não é muito comum, tá? Mas algumas profissões ainda seguem meio que assim, né? Você pode ver que tem muitos casos que um médico forma filhos médicos, aí você vai ver eu sou médico, por quê? Mas meu pai e minha mãe também era médico, aí o filho vira médico também, então família de médicos, entendeu? Então assim, tem algumas coisas que hoje em dia ainda tem isso, que acaba que a família toda vai para o mesmo lugar, para a mesma profissão, entendeu? Então, isso aí é uma questão de casa 4 também, às vezes, tá? Depende do contexto da sua família. Cidade, né? Porque é o lugar onde você está fixado. Domicílio, porque é sua casa, né? A mesma coisa, bens, alojamento, né? O lugar que você tá, onde estão suas coisas, seus pertences, seus bens. Alterações, mudanças de lugar, né? Então, muitas vezes a gente vai observar nas técnicas de previsão questões de mudança, possibilidade de se mudar de casa, de cidade, a partir da casa 4, tá? Então, aqui mais uma coisa para técnicas preditivas. Perigos que estão escondidos ali, né? Morte, porque a casa 4 fala do fim das coisas, o fim da vida, entendeu? Confinamento, porque a casa 4 é a parte mais baixa, é o pivô que vai mostrar onde as coisas estão presas, confinadas, escondidas, tá? E questões religiosas pela mesma questão da atividade, que muitas vezes a religião ela vem da família, né? Então, se você nasceu numa família católica, a probabilidade de você ser católico também é muito grande. Se você nasceu numa família muçulmana, a probabilidade de você ser muçulmano também é muito grande. Se você nasceu numa família evangélica, a probabilidade de você ser evangélico é muito grande. Por exemplo, se você cresce numa família onde não se tem religião, a probabilidade de você não ter religião também é muito grande. Mas não é uma coisa fixa. Muitas vezes você muda. Depois que você fica adulto, dependendo de como foram as coisas, você fica lá acomodado. Dependendo de como for, você vai seguindo seu rumo, entendeu? Então, para vocês verem como a questão da casa 4, ela é bem dinâmica, tem muitas coisas aqui pra gente avaliar numa casa 4, tá? Por quê? Partindo para a classificação da casa, a casa 4 é um pivô, é um ângulo, também conhecida como kentron em grego. Ela é um dos 4 ângulos fundamentais do mapa. O hypogeion funciona como uma pedra angular da estrutura do mapa. Ela é a fundação do edifício. Se a fundação for instável, se a casa 4 está desafiada, né? Claro que isso a gente está analisando o quê? A partir do regente da casa 4. A vida inteira fica balançada, entendeu? É na 4 que o destino estabelece as suas bases materiais, a sua sustentação, a sua linhagem familiar e o solo onde você se constrói, tá? Isso é casa 4. Mas, porém, todavia, entretanto, saiba que nem só de casa 4 vive a estrutura de uma pessoa, tá? Não fiquem achando que uma coisa é uma coisa só no mapa. Tem várias coisas no mapa relacionadas que vão indicar a mesma coisa. Para você entender a estrutura da pessoa, é muito importante analisar a casa 4, a situação da casa 4. Mas temos também casa 4 a partir da fortuna, que vai falar da estrutura financeira. Antes disso, gente, tem alunação pré-natal. A alunação pré-natal vai mostrar a base, a estrutura, a fundação da vida que você pegou ali, né? Que você nasceu. Opa, nasci aqui aonde que eu tô. Então, a alunação pré-natal mostra aonde é que era o babado ali, entendeu? Se você tem, né,
uma base firme e tal, como que é, o negócio se desfaz depois e tal. Então, assim, não é sobre alunação pré-natal esse vídeo, mas é para vocês entenderem que não é só a casa 4, tem alunação pré-natal também, para a gente entender essa estrutura, tá? Saiba que, sim, casa 4 é importante, é uma das coisas muito importantes para a gente entender a base da pessoa, tá? Mas tem outros pilares aí também, tá? Com relação à visibilidade para com o ascendente, casa 4, por ser um ângulo, ela faz aspecto de quadratura com o ascendente. Então, quadratura é um aspecto desafiador, mas é um aspecto, ela enxerga o ascendente. Ou seja, a sua base, ela vê aqui o ascendente vê a sua base. Isso é muito importante para quem você é. A partir da 4, você se estabelece como pessoa, entendeu? Mas a gente sabe que não são flores, né? Por mais que você tenha uma família de margarina, o que é muito raro acontecer, sempre vai ter um atrito, sempre tem uma coisa, porque você é moldado pela família. Então, ela vai te fazendo ali, né? Mas você não é a família. E aí, como é que é? Entendeu? Então, assim, né? Relações sempre são conflituosas de alguma maneira. Então, é quadratura, tá? Quadratura. Mas voltando aqui para a leitura da antologia, vamos ler mais um pouquinho, gente, aqui na antologia. No livro 2, capítulo 13, ele coloca aqui o quarto lugar, meio do céu inferior. Então, diz assim: se os benéficos governarem o ascendente ou a fortuna e estiverem neste lugar, o nativo ganhará a vida em templos. Então, presta atenção: benéficos no ascendente, regendo a casa 4. O nativo ganhará a vida em templos. Pode ser líder religioso, tá? Que nem, por exemplo, né, religiões aí de matriz africana, que tem muito essa coisa da ancestralidade, elas são muito focadas na casa 4. E aí você é de uma religião dessas, né, tipo a Umbanda. Aí você tem um benéfico no ascendente regendo a casa 4. Vai saber se não vai ser um pai de santo ou uma mãe de santo, entendeu? Se um benéfico recebe o lote arquetípico, aqui tem um doisinho que você vai aqui no rodapé e fala lote da fortuna, tá? E for o regente do meio do céu inferior, o nativo receberá revelações de deuses e através de visões de formas fantasmagóricas. Traduzindo, se um benéfico for regente do fundo do céu, da casa 4, e ao mesmo tempo ele recebe um lote, ou seja, ele é regente do lote da fortuna, a pessoa pode ter mediunidade. Se Marte estiver aqui com ele e for atribuído à fortuna e ao ascendente, o nativo viverá uma vida conturbada, desgraçado, caindo em dificuldades, envolvido em atividades criminosas com outras pessoas e sofrendo uma morte violenta auto-infligida. No caso do Marte, no fundo do céu, regendo a fortuna e o ascendente ao mesmo tempo. Deve-se observar que este lugar implica boa reputação após a morte e legados aos herdeiros. Se maléficos estiverem neste lugar, o nativo deixará seus bens a quem quiser. Então, maléficos lá na casa 4 quer dizer que para quem vai ficar as suas coisas quando você se for? Não tá muito certo, não. Para quem quiser, para quem tiver aí, entendeu? Talvez o testamento não vai funcionar muito bem. É sobre isso. Mas deu para entender por que a casa 4 vai muito além de um lar bonitinho? Na astrologia clássica, gente, astrologia original, a casa 4 é a raiz biológica. É a memória daqueles que vieram antes da gente, a nossa ancestralidade. É o solo para onde a matéria retorna. Mas pega lá seu mapa astral. Olha lá, quem é o regente da sua casa 4? Me conta aqui. Qual é o signo que você tem na casa 4? Qual é o regente da sua casa 4? Qual é a casa 4 a partir da fortuna? Porque a questão da casa, da propriedade, a sua estrutura financeira, a sua base financeira, toda depende da casa 4 a partir da fortuna. Entendeu? Quando você vai comprar casa? Temos que ver aí nas liberações zodiacais a partir da fortuna. Vamos ver quando que tá batendo ali e se nas direções primárias está permitido, né? Porque se não houver aspecto lá nas direções primárias da fortuna indicando que tem possibilidade de aquisição de imóvel, não adianta você estar num período de casa 4 da liberação zodiacal que não vai resolver, né? Tô falando grego? Que legal. Mais pra frente trarei séries aqui explicando
essa questão aí das liberações zodiacais, das direções primárias e outras técnicas preditivas mais. Então acompanhe o canal para vocês saberem como é que eu vou trazer essas coisas aqui para vocês, que eu estou elaborando. Não sei ainda se eu vou conseguir trazer elas públicas ou se será no clube de membros, porque às vezes tem coisas, gente, que são muito importantes, mas a gente traz aqui para todo mundo ver e não dá ibope, sabe? Ninguém clica para assistir. Então, quando é assim, não adianta. Porque é uma coisa que é fundamental, é muito importante, mas é só para quem realmente tem vontade mesmo de estudar. Então não adianta postar para todo mundo, porque ninguém vai ver, vai estragar meu engajamento, o YouTube vai parar de mostrar meus vídeos para as pessoas, aí o meu canal vai pro buraco. Então eu trago uma coisa, né, uma pérola, e jogo para quem não quer, só me estraga. Então essas coisas a gente põe onde? No clube de membros, porque lá no clube de membros, como é um lugar pago, só entra quem realmente quer estudar. E aí fica lá disponível para os poucos que querem realmente aprender, entendeu? E tá lá, entendeu? Como no caso dos meus alunos do acompanhamento prático de astrologia, que é uma mentoria astrológica que eu faço, né? E aí eu trabalho ali com eles no tete a tete, né? Nos nossos encontros, eu ensino ali na prática como você trabalhar a astrologia. Então, assim, essa coisa do aprender astrologia de verdade não é para todo mundo, é para poucos, para quem realmente tem a vontade, né? Então, não dá pra gente ficar jogando tudo assim para todo mundo, porque não é todo mundo que vai saber aproveitar, não é todo mundo que vai querer aproveitar, na verdade, não é nem sobre saber, é sobre querer, entendeu? Sobre isso, gente, mas deixo aqui para vocês um Pix para que vocês possam contribuir aqui com o canal, porque né, esse projeto ocupa muito do meu tempo, eu tô sempre dedicado aqui ao canal, então vocês podem contribuir com o Pix no valor que vocês se sentirem à vontade, ou tornem-se membro do canal para estudar comigo, tá? Se quiser fazer seu mapa, quiser ter essa mentoria astrológica comigo, tá aqui embaixo o contato, onde vocês podem saber mais e entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida para poder acertar os detalhes, tá? Agora na parte da mentoria tem um questionário que você precisa responder. Bom, mas é isso. Antes de sair, verifica se você deixou aquele like para você morar aqui no meu coração. Verifica aí se você está inscrito, se está com o sininho ativado, que é muito importante, hein? Estar com o sininho ativado. Aqui em cima tem outros vídeos para você continuar os seus estudos astrológicos. Tem aqui a série sobre os lotes herméticos. Inclusive, quando eu falo da fortuna, estou falando sobre lotes herméticos. E o segundo vídeo da série é justamente sobre o lote da fortuna. Aqui tem o vídeo passado, onde falamos sobre a casa 5. E aqui o próximo vídeo, onde vamos falar sobre a casa 3. Te vejo nesse vídeo que você escolheu ver. Até lá!